Eu sou Jorge Grimberg e hoje nós vamos falar sobre estilo pessoal no Brasil. Eu tô aqui com Constança Pascolato. Obrigado por Obrigada a você. participar do meu canal. Eu adoro YouTube. YouTube é uma aventura nova pra mim. Que bom. É que eu acho que como escritor a gente tem que comunicar onde está a comunicação, né, no futuro. Pois é. Eu acho que essa é bem direta. O tema que eu tinha pensado pra gente falar hoje é como ser chique no Brasil. Mas sabia que na hora que, depois que eu desenvolvi alguns dias o tema, eu pensei, será que não é um pouco desatualizado? Será que a gente não fala de estilo pessoal no Brasil? Porque eu acho que o brasileiro confunde um pouco ser chique com aquele glamour todo, né, com as roupas de grife e com algo que talvez hoje em dia não seja tão pertinente quanto, né, o desenvolvimento de um estilo pessoal, né? Sabe o que é? Essa coisa do chique e o look começou lá atrás, nos anos 70, né? Quer dizer, o chique era uma coisa que vinha da elite. Então a alta costura era o chique, todo mundo copiava, estou falando dos anos 50 e 60. Com a coisa do jovem, nos anos 60, começou o tal do look. E o look é que permanece até hoje. Só que muita gente que não teve ou informação ou acesso desde o princípio, ou seja, o look é uma coisa que você coordena e combina para você mesmo, é uma coisa mais pessoal do que assumir uma imagem do chique, que é algo que a indústria da moda faz. Mas o look no Brasil, eu sinto que ele vem muito desapegado da cultura, né? Ainda mais com a internet, né, que virou a história, o look teve um valor comercial, mas não necessariamente ele tem a ver com o momento cultural que a gente está passando, né, que eu acho que isso foi o que perdeu um pouco a graça, assim, da moda, assim, recentemente. Mas não é só recentemente, eu volto a falar, o look, na verdade, é uma definição. Se a gente perdeu com o tempo o significado dele, que qualquer coisa que você combina, faz, é look, não é. Quer dizer, o chique era aquela coisa que as empresas de luxo e médio porte no mundo procuram te vender. Né? Quer dizer, uma espécie de elegância pré-fabricada. E o look, volto a dizer, é uma coisa que você combina. Que as pessoas façam confusão, tem toda a razão você, porque eles vêm misturando essas coisas. E como o Brasil é um país emergente, vamos falar bem a verdade, que tem as suas idas e vindas, porque tudo depende do que é financeiro. Eu nem diria emergente, eu diria, sei lá, flutuante, né? É talvez. flutuante porque toda vez que a gente está acertando financeiramente, que é o que faz mover a coisa, acontece alguma coisa e você Volta para trás. Volta para trás. Mas não é culpa do Brasil, é culpa das vicissitudes que esse pobre país maravilhoso, generoso, gigantesco e rico que eu adotei. A gente ama. Pois tá coitadinho tendo que se virar, né? Quer dizer, E acho que principalmente a culpa é muito menos do jovem, né? Que o jovem ele acaba fazendo moda, né? O jovem que tem menos dinheiro, que tá na faculdade, ou cria moda com o que tem, né? Eu acho isso o máximo, porque o look começa com o jovem que vai sair na balada, que tem encontro com a namorada. Então, eu sinto que a moda começa muito no Brasil aí, né? Então, o jovem que tem poucos recursos, ele é muito criativo com o look. E acho que você tem razão. E não só no Brasil, eu posso dizer para você. O jovem sempre foi a antena criativa de todas as gerações. eu acho interessante falar sobre o jovem como sempre o disseminador do novo, do criador da novidade, da moda. Mas é mesmo. Mas eu penso em falar assim diretamente no YouTube, eu vejo jovens tem muita informação hoje em dia, tem muito mais informação do que na sua época, do que na minha época, e muito mais oferta no varejo, tem e-commerce,
E como que você acha que é para um jovem hoje se vestir no Brasil, montar um estilo pessoal? Então, eu acho o seguinte, cada grupo tem suas características, mesmo porque fisicamente eles se parecem, muito mais do que, sei lá, com os meninos de Londres, ou de Milão, ou de Nova York, até porque Nova York é tudo misturado. Mas o que é o moderno, o contemporâneo, é a pulverização. O que é a pulverização? É a formação de cada vez mais grupos que se identificam entre si e não são exatamente iguais ao resto. Isso acontece, obviamente, em países que estão mais bem estabelecidos financeiramente, ou seja, que a coisa vai melhor. Porém, no Brasil, como a gente é muito ligado no resto do mundo, por ter sido um país afastado, com a questão da internet, a gente tem toda essa informação. Agora, você tem razão que as pessoas ficam perdidas porque a oferta é muito grande. Essa oferta muito grande, para mim, é selecionada, não sei se eu estou acertando ou errando, pelo grupo, mais uma vez, entende? Porque eles olham mais ou menos... Pelo grupo de moda, né? Não pelo grupo jovem. Não, pelo grupo social. Ah, entendi. Porque você estava me falando antes, porque aqui no Brasil tem menos oferta do que lá fora. Nós da moda que sabemos, mas os que estão aqui não sabem. Eu não acho que é menos em quantidade, eu sinto que é menos em qualidade. Eu sinto que tem essa coisa das classes, que no Brasil é muito sério, né? Então, por exemplo, os grandes grupos de moda trabalham muito a história do logotipo para vender atacado no Brasil inteiro, né? Porque ainda fora de São Paulo, principalmente, você usar uma marca tem um símbolo de status, mesmo que seja uma marca nacional. Não estou nem falando de marcas internacionais. Enquanto que na Europa, por exemplo, nos últimos anos, todo o luxo veio misturado com o streetwear, né? Então, os moletons, as roupas de skate, tornando-se artigos de luxo. Enquanto que no Brasil eu sinto que ainda tem aquela coisa da corte portuguesa, sabe? Você vê aquelas mulheres super emperequetadas e os homens com a camisa e o gel no cabelo. Eu acho que tudo bem, não é uma crítica, mas ainda acaba criando, né? Tipo, que o chique é aquilo. Na minha opinião, não é, mas... Eu posso falar para você uma coisa que, como eu vivi muito tempo, eu cheguei aqui em 45, eu já estava de olho no que as pessoas usavam. E minha mãe falava muito, porque a gente teve a tecelagem, então, obviamente, eu me liguei em tudo isso. A história do Brasil é curta, você não pode exigir que o Brasil, em pouco tempo, e com esses sobressaltos todos que a gente vive, esteja no mesmo patamar do que países que começaram a ser fortes no varejo, como os Estados Unidos, por exemplo, que depois foram copiados pela Europa, que nós podemos. Até a gente tem um dinamismo de comércio muito forte, porque muito mais do que o avanço da cultura do vestir, não é nem da moda, entendeu? Entendi. Eu aprendi com você. Imagina. O que eu aprendi com você é, se você não tem nada de bom a dizer, não diga, sabe? Eu sempre busco trazer conteúdos de moda que sejam bons e que você vai contar de uma cultura legal do que está acontecendo. Então, eu não falo isso com um olhar crítico, assim, eu tenho trabalhado... Eu entendo, eu já não sou mais tão jovem assim, mas quando eu falo com jovens, eu sinto que essa criação de culturas através da moda... Vamos tentar pensar no dia a dia, assim, montar um armário no shopping no Brasil, por exemplo, que é o desafio dos jovens, assim, usar um pouco... Tem novos estilistas, tem marcas independentes, tem os grandes grupos... por onde começar, assim? Você tá falando, sei lá, com um menino de 18, 19 anos... E pergunta assim, onde eu invisto, o que eu compro? Porque eu acho que é aí que o brasileiro confunde, por causa das classes, de que se ele, por exemplo, não tem um nível social que ele gostaria de ter, se ele tem um cinto Louis Vuitton com o logo, ou se ele tem, você entende, uma bolsa, um boné da Gucci com o logo, ou um tênis que é bem marcado da temporada, que aquilo dá o status que ele precisa.
Mas isso é normal numa sociedade como a nossa, vai. Que também, você olha, os avós dele também não estavam ligados nessa coisa. Isso é novo, né? É novo, os pais mesmo. Então, eu não estou falando denegrindo a questão, é simplesmente tempo de serviço. A gente vive numa época que é muito rápida, portanto, recompor a história brasileira é mais difícil do que gente que já vem trazendo a bagagem, né, do passado. Sim. Entende? Sim. Então, eu posso dar uns conselhos, digamos. Por favor. A menina tem que pensar de um jeito e o menino tem que pensar do outro. Eu, se fosse um menino hoje, como eu vi meu neto, que é pão duro, tá? Apesar de italiano e a avó querer dar tudo para ele falou, eu vou montar meu guarda-roupa de bons básicos. É o que eu sempre digo. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Tá ouvindo, menino? Então sou só eu. Porque eles são absolutamente... tem muito mais vida, entende? Mais tempo, entende? Porque se você tem um tênis X, que, sei lá, que é uma coisa que é prática, não é enfeitada, não é nada disso, como eu só uso o Stan Smith porque foi o primeiro da Adidas e eu gosto daquele verdinho, por quê? Porque foi ele o primeiro a fazer. Eu não vou me jogar no outro tênis, isso que eu sou uma senhora, sou menina, mas eu tenho essa mentalidade. Então o menino invista em bons básicos. E não tenha medo de não ter uma grife, pelo amor de Deus. E não tenha medo de não ter uma grife, pelo amor de Deus. Repetir. Porque eu acho que assim, aí que a cultura entra. Se você tem uma boa calça, camisetas, tons básicos... E que fica bom pra você. Fica bom. Aí depois você consegue colocar a cultura, sabe como? Põe uma camisa xadrez se você gosta de grunge, sabe? Põe uma blusa de banda se você gosta da banda. Você sabe mais do que eu. Bom, aí você por isso consegue que criar tem... personalidade com as peças diferentes. As camisetas de bandas que você gosta é uma coisa que todo mundo está... Por quê? Porque é uma manifestação cultural que você está passando para o outro. Ou seja, você gosta daquela banda, aquele universo é o teu. Sim. E para as meninas? Bom, as meninas, para mim, é muito mais complicado. A questão é que a mulher sempre, a moda feminina sempre ofereceu mais variedade, desde sempre. E o homem ficou meio que parado um tempo bem grande. Então, esse exagero de desenvolvimento das imagens de moda, que eu só acompanho de perto a partir dos anos 70 mesmo. Eu vou te dizer, é uma infinidade tão grande que hoje ninguém sabe mais o que fazer, estão repescando o passado. Uma menina que não tem esse budget enorme, eu acho que sempre teria que ter uma peça que fosse vintage. O que ela nem sabe que é vintage, de repente. Vintage tanto de brechó quanto de comércio, entende? Porque tem brechós excelentes em São Paulo, né, em algumas cidades do Brasil. Eu acho que eu sei menos do que as próprias meninas, quer dizer. E eu vejo que, o brechó tem a vantagem de você não ter todo mundo com a mesma roupa sua aqui. Isso daí é uma coisa que, para as meninas mais sofisticadas, mais informada, vale, entendeu? Tem uma coisa de não fazer parte da massa, né? Eu sinto que a mídia e as próprias meninas no Instagram, elas criam muito o contexto de tendências do momento, né? O que gera uma ansiedade da menina achar que ela tem que ter agora aquele camuflado do momento, o óculos escuros do momento, a bolsa do momento, que são custos altos, né? Como que você educa? Porque eu sinto que às vezes não tem só essa maneira de construir um estilo pessoal, acho que pelo contrário, isso acaba gerando muita ansiedade e os papéis estão mudando, né? Da informação de moda, da vestimenta, do dia a dia. Olha, eu vou te responder com uma pergunta. Você acha que esse tipo de informação que a gente vê que é produzido ainda influencia tanto as pessoas? Porque eu tenho a sensação, não sei se eu estou certa, de que 4 anos atrás era mais violento do que hoje, tá? E depende muito do nível social da pessoa.
Se a pessoa nunca teve nada, sim, sente ansiedade, tá? A outra que já tem as possibilidades, já não está achando assim aquilo tão verdadeiro, tarará, está começando a ter aquilo que eu acho que é cansaço de internet, ou seja, ele exagera tanto que chega uma hora que até o que é ligado naquilo já perde, né? Eu acho que perde um pouco. Para a gente encerrar, vamos responder a pergunta inicial do vídeo. Como ter estilo pessoal no Brasil? Eu acho que primeiro você tem que se identificar. Quem é você? É um negócio que eu boto em todo o meu livro. É difícil, não é fácil. Meu primeiro capítulo é Quem é você? Jura? Juro, chama Quem é você? Então, mas todo o meu livro é assim, porque eu comecei assim, eu disse, mas quem é você? Fora que a gente vai mudando com as décadas, enfim. Mas, anyway, você tem que ser, sei lá, assim, absolutamente fiel àquilo que você sente que é. Não vai fazer coisa que não é sua. Eu acho importante também dizer quem é você, onde você vai. Você precisa total. de roupas para qual ocasião, né? Se você pega isso que eu ônibus, se falo. você vai de carro, se você trabalha no escritório, se você vai jantar fora. Você acho sabe que as pessoas têm que se adequar com a realidade das cidades que elas vivem, né? E Total. com temperatura, clima, segurança, que isso no Brasil é super importante. Nossa, nem me fala. Né? Você tem que estar prático. Eu, por exemplo, eu já tenho um estilo, claro, naturalmente, mas eu penso nos lugares que eu vou, com quem eu vou estar, se eu vou passar das 5 horas para ir para um drink mais tarde ou qualquer coisa, o que eu vou pôr, porque eu saio de casa cedo e não é assim que você volta para casa toda hora em São Paulo e nas cidades grandes. Então eu já vejo, eu faço uma espécie de listinha, então eu adequo o meu estilo para aquelas passagens, digamos assim. É isso que você falou. Esse final foi o mais precioso. Você acha? Eu acho que É muito pessoal mesmo. se tem algo para ensinar, não é pessoal. Se cada pessoa tiver noção de onde vai, com quem vai estar e de todo o passeio, por exemplo, antes de sair de casa, a primeira coisa que eu faço é olhar a temperatura do dia no celular. Não, Porque em São Paulo chove e faz sol e tal, então eu quero estar preparado para aquele tempo que eu vou sair de casa e entender o que eu vou precisar naquele tempo para estar sempre me sentindo bem comigo mesmo, que eu acho que no final do dia é o que importa, né? Pois é. Você sabe que eu chego até ao exagero, que você sabe que eu uso óculos porque eu tenho fotofobia no escuro. E tem umas amigas minhas que eventualmente eu vou ver na casa delas que se ofendem. Então eu levo um óculos branquinho que eu só uso para trabalhar, para elas não se chatearem de eu estar olhando para elas com óculos escuros. Acho que isso que você disse que é como você pensa pra você, que foi algo que a gente chegou espontaneamente no final do vídeo, é o mais precioso, porque eu acho que essa troca, hoje em dia, é a mais gostosa de trocar, quando a gente deixa de ser só mídia, né? A Constância é colunista da Vogue, eu recomendo que leiam a coluna que abre a revista Vogue Brasil todo mês para aprender sobre moda. Eu aprendo muito com essa coluna, é super importante. A gente anda no São Paulo Fashion Week juntos às vezes e todo mundo vem pedir para tirar selfie com a Constância. E aí eu fico assim, leiam a coluna, porque eu acho importante. A figura é maravilhosa, mas entender o contexto é fundamental. E acho que também isso é importante para o jovem de hoje. Ter contexto de onde vai, como vai, o que vai vestir e querer saber mais, né, também. Bom, eu acho que aprender é sempre uma coisa... Eu tenho o dom de ser criança até hoje, curiosa. Curiosidade leva a gente longe. Então foi isso. Muito obrigado, Constância. Obrigada a você. Por receber a gente aqui na sua casa. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Um beijo.